pessoal, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Eu sou o Eduardo e hoje eu vou falar sobre Anjo Vermelho, o 10º episódio da segunda temporada de Discovery. Um episódio onde finalmente é revelado o grande mistério, ou pelo menos em parte, do grande mistério dessa temporada, que é a identidade do Anjo Vermelho. Tá no ar o Apenas um Tracker. Pessoal, antes de começar, peço a quem está assistindo que já se inscreva no canal, deixe o seu like e, por favor, compartilhe esse vídeo e o canal nas suas redes sociais. Anjo Vermelho, finalmente o episódio que revela o mistério da segunda temporada de Discovery, que é a identidade desse ente, que vem do futuro, num traje super tecnológico para interferir em acontecimentos no presente, e para que dessa forma possa alterar a timeline. Foi resolvido em parte, a identidade do Anjo Vermelho já foi ali no teaser do episódio, mais ou menos revelada, Havia uma assinatura bioneural da Burnham num arquivo do projeto Dédalo, que estava na Arian. Mas daí lá no final do episódio vai ter uma reviravolta e a gente vai descobrir que não é a Burnham. Ainda bem, porque se fosse ela seria realmente muito óbvio. E como alguém disse nos comentários esses dias, tudo é a Burnham, Poderia se chamar até Star Trek Michael, por causa disso. Mas felizmente não foi então algo tão óbvio, como muita gente estava imaginando que seria. E também não foi aquela tese que eu publiquei num vídeo antes desse, dizendo que poderia ser o capitão Christopher Pike, o Anjo Vermelho. Não, é a mãe da Michael Burnham, que morreu em Doctari Alpha, vítima dos Klingons, e ela morreu justamente por estar envolvida no projeto de desenvolvimento desse traje, que serve para viajar no tempo. O traje do Anjo Vermelho. Nesse episódio, nós vimos no começo o enterro, o funeral da Arian, que remete muito ao funeral do Spock no final do Star Trek 2, A Ira de Khan. Tem uma referência ali muito clara, aquele momento lá onde o Kirk faz um discurso emocionado, sobre o Spock, que diz que de todas as almas que ele encontrou nas suas viagens, a do Spock era a mais humana. Então o clima é mais ou menos o mesmo ali dos oficiais da nave, principalmente aqueles que eram mais próximos a Arian, suas amigas, falando sobre ela, falando um pouco sobre a amizade que tinham com ela. Eu achei muito interessante essa cena, ficou muito legal mesmo. E principalmente porque teve uma coisa nova ali que a gente ainda não tinha visto, que é a língua dos Kelpins, o Saru fazendo um canto mortuário, tradicional dos Kelpins, ali como homenagem a Arian. Outro lance bastante interessante é quando a Detmer fala, fala justamente sobre a sua prótese, já que a Arian era uma pessoa que vivia com próteses, devido ao acidente horrível que ela sofreu, então para sobreviver ela precisava ter implantes cibernéticos. Da mesma forma acontece com a Detmer, que sofreu ferimentos graves na guerra contra os Klingons, e ela usa aquela prótese no crânio. Então é legal essa questão das pessoas com deficiência, ali tem uma certa representatividade. Como lá em TNG já tinha o George LaForge, que era cego de nascença, mas era o piloto da Enterprise no início, na primeira temporada, e depois se torna o engenheiro-chefe. Enfim, foi uma cena bastante bonita, e no final o caixão, como no padrão da frota, aquele mesmo que a gente vê o Spock ser ejetado da nave em direção ao planeta Gênesis, acontece agora com a Arian, também o mesmo tipo de caixão, e ele é disparado pela Discovery e vai possivelmente cair e repousar eternamente no planeta Rip Arian. Nesse episódio a gente viu uma série de reconciliações da Burnham, Ela se reconcilia com seu passado, ela se reconcilia com o Tyler, com o irmão adotivo Spock e também com a Imperatriz Georgiou. A gente viu isso nesses 4 momentos, Ela se reconcilia com o passado por quê? Porque ela descobre, finalmente, que ela não é a culpada pela morte dos seus pais, uma culpa que ela carregou durante toda a vida, Pois eles estavam lá em Doctari Alpha e ela pediu para ficar no planeta mais um tempo por causa da explosão de uma supernova. Quer dizer, ela acreditava que eles tinham ficado lá por conta disso, quando na verdade não foi, A mãe dela era envolvida com o projeto Dédalo, a mãe e o pai, mas a mãe engenheira, que ajudou a desenvolver o traje do Anjo Vermelho, estava lá no planeta justamente por causa dessa explosão que liberaria muita energia, O que aconteceu? Foi o Leland, da seção 31, que recrutou os dois para o projeto e não deu a devida proteção a eles, Eles tinham conseguido um cristal temporal
em Cronos, né? E os Klingons acabaram rastreando esse cristal, chegaram até os pais da Burnham e cometeram o assassinato deles, né? Da onde surge o Anjo Vermelho? Isso que o episódio mostra, né? Os Klingons, 20 anos atrás, do ponto ali que a gente está vendo o Discovery, tinham começado a desenvolver pesquisas relacionando o uso de viagem no tempo para que isso fosse utilizado como arma, né? A Federação, a frota, ou a Seção 31 principalmente, fica muito preocupada porque é uma raça guerreira, expansionista. Imagina, dominando, né, essa tecnologia poderia liquidar com a humanidade lá no caldo primordial, quando surgem lá as primeiras formas de vida no planeta, né? E isso até remete àquele episódio que o Q leva o Picard lá pro início, né, que é o melhor dos dois mundos, né? Aquele episódio, aliás, não é o melhor dos dois mundos, é o episódio final, né, o series finale de TNG, quando o Q leva o Picard na Terra, lá quando a vida está se originando, e a vida ali, ele não se origina, então não existe nada, né? A linha do tempo da humanidade é completamente apagada. Então refere-se ao caldo primordial, que os Klingons poderiam fazer a mesma coisa, voltar lá na origem, né, do planeta Terra e acabar ali com qualquer possibilidade de que a vida humana viesse a surgir. Mas então foi o Leland, né, responsável pela morte dos pais da Burnham em última análise, né, por causa desse cristal temporal que era necessário para desenvolver o traje para fazer a viagem no tempo, né, com o Anjo Vermelho, projeto Dédalo, mas não houve a devida proteção para eles, eles acabaram morrendo por conta disso. A Burnham, que a vida toda carregou essa culpa, então faz um acerto de contas ali com o Leland, dá uma porrada nele, primeiro pela mãe, depois outra porrada pelo pai, mas disse que ainda não acabou, né, com ele, então vamos ver mais embates aí com o Leland e com a Burnham. A não ser que, o que aconteceu com o Leland no final desse episódio, né? Ele é atingido por um visor e possivelmente ele foi infectado novamente por uma forma de inteligência artificial. Essa foi então a primeira reconciliação da Burnham, né, com o seu passado. Ela se reconcilia também com o Tyler, né, porque ela sempre soube que o Tyler é inocente, mas ela fica em dúvida ali porque ele serve a Seção 31, né, a quem realmente ele está servindo. Então, mas no fim ela se reconcilia com ele e os dois se beijam, né, que é quando ela está prestes a morrer, quando ela está indo lá para o 9º círculo do inferno, como diz a Jojo, e eu já vou falar sobre isso. Então, reconciliação da Burnham com o Tyler, que são os dois que se amam, né, na série. Ela se reconcilia também com o Spock, né? A cena que o Spock, depois que ela agride o Leland, ela está treinando lá na academia da nave, entra o Spock e o Spock conversa com ela e diz que perdoa ela por ela ter levado aquela culpa até a casa deles, que ela era apenas uma criança, né? E que ela não tinha como entender aquele evento complexo que levou à morte dos pais dela, quando nem os adultos conseguiam compreender direito. Então ele aceita as desculpas dela, ele perdoa ela e aí os dois passam a se reconciliar novamente, o que é muito interessante. E por fim, né, o Spock acaba dizendo para ela que ele descobriu qual é a variável, né, que faz o Anjo Vermelho aparecer. Existe um padrão nos aparecimentos do Anjo Vermelho, que é justamente a Burnham, né? Não tem a ver diretamente com os sinais, que são 7 sinais que aparecem na galáxia, né? Porque ele aparece também quando não existem esses sinais, né? E aí qual é o padrão que o Spock descobriu com seu grande cérebro, que já foi roubado, inclusive, né? O cérebro do Spock descobriu o seguinte: o Anjo Vermelho aparece todas as vezes que a Burnham se encontra em perigo mortal. Todas as vezes que ela está prestes a morrer, ele aparece e salva a vida dela. Então surge o grande plano, né? Vamos colocar a Burnham numa situação de risco de morte, e aí nós desenvolvemos uma tecnologia que pode aprisionar o Anjo Vermelho, e assim nós poderemos interrogá-lo ou interrogá-la. E a última reconciliação da Burnham nesse episódio é com a Imperatriz Jojo, que no fim das contas realmente ama a Burnham, né, como uma filha. Então ela está indo lá para entrar naquela sala onde ela vai aguardar o Anjo Vermelho resgatá-la, né, a sala que vai estar sem oxigênio, que ela vai morrer sufocada. Então o que acontece? A Jojo chega ali para se despedir dela. Primeiro ela não dá muita bola, no fim ela cede e as duas se tocam, né? Mais uma reconciliação da Burnham, né?
Foi assim, ó, a Burnham indo para a morte, né, indo para o abatedouro, acabou resolvendo todos os problemas emocionais que ela tinha, pessoais que ela tinha dentro ali da nave com os tripulantes da nave, e não só os tripulantes, mas a Jojo também, né, da seção 31. Até então todo mundo estava pensando que o Anjo Vermelho era a Burnham, né, que ela viria do futuro e salvaria a galáxia, que era ela que por algum momento na sua vida descobriu um traje que viaja pelo tempo através de um buraco de minhoca e que vem salvar todo mundo. Eis que, para nossa surpresa, e aí foi legal, né, porque houve uma reviravolta mesmo, todo mundo estava esperando que fosse a Burnham, não é a Burnham, é a mãe dela que de alguma forma consegue viajar no tempo, né, mesmo tendo morrido. Isso eles vão ter que explicar melhor depois para a gente entender como é que está funcionando esse paradoxo temporal aí. Mas enfim, a Burnham morre sufocada, né? O Spock toma todo mundo como refém, o Culber, a Jojo e o Stamets, não deixa eles salvarem a Burnham, mesmo com ordem do Pike de abortar a missão, né, para que ela não sufocasse até a morte. O Spock, confiante, né, de que tem que ter o aparecimento do Anjo Vermelho para resolver todos aqueles problemas, as visões que ele tem para se entender qual é o risco, né, que a galáxia está sofrendo, ele toma como refém todo mundo, não deixa eles salvarem a Burnham. A Burnham morre e o Anjo Vermelho chega e é aprisionado, né, pelos equipamentos que o Stamets desenvolveu, e aí fica dentro de um campo de contenção, e a última cena é a Burnham descobrindo, né, que o Anjo Vermelho é a sua mãe. O interessante é que quando eles vão iniciar a missão ali, né, com a Burnham, que vai estar indo ali para a morte, né, para trair o Anjo Vermelho como isca, a Jojo fala em nono círculo do inferno. Estamos indo para o nono círculo do inferno. Ela se refere ao Dante, né, o autor Dante Alighieri, da Divina Comédia, né, que descreve nesse livro o inferno, o mapa do inferno, e o nono círculo é o último círculo, né? O ponto mais avançado do inferno, mais profundo, onde fica o capeta, o Lúcifer, em pessoa, cuidando dos traidores. O nono círculo é reservado para aqueles que são traidores, né? Então, aí a gente pode pensar, por que isso de traição, né? Tem a Aeran, ou tem essa forma de vida, inteligência artificial que vem do futuro, ou a própria mãe da Burnham com o projeto Dédalo, ou Leland, né, que traiu a confiança dos pais da Burnham e eles acabaram morrendo. Outras coisas interessantes do episódio, por exemplo, quando ainda se considera que é a Burnham que está vindo do futuro, né, o Spock diz que fecha perfeitamente com o perfil emocional dela, né, que é assumir responsabilidade sobre situações que ela não tem controle, né. E aí a Burnham fica, claro, enfurecida com o Spock e diz para ele, pô, obrigado por compartilhar isso aí com o grupo. Outra cena interessante é o Culber, né, que ele procura a Almirante Cornwell, porque ela é terapeuta, procura ela para conversar um pouco. Ele está com aquele problema de identidade muito grave, né, ele já não sabe mais quem ele é, porque ele tem um corpo novo. Então ela fala algumas coisas bem interessantes sobre o relacionamento dele com o Stamets, né? Porque ele lembra, né? É como se tivesse sido uma vida passada, né? Ele lembra que amava o Stamets, mas agora ele já não sabe mais exatamente o que ele sente. Então ela consegue ali definir, né, o que ele não quer, que é não magoar o Stamets. Então já é um primeiro passo para ele saber como lidar com essa situação. E aí com esses dois também, né, com o Stamets e com o Culber, tem uma cena engraçadíssima, que é aquela cena que a Jojo fica ali assediando o Stamets, né, dando em cima dele, entra o Culber e pergunta, tu sabe que ele é gay, né? E aí ela fala, não, no meu universo ele era pansexual. E aí o Stamets, não, eu tenho certeza que em qualquer universo em qualquer outro universo eu sou gay. Foi uma cena bastante engraçada, muito legal. Olha quem tá passando aqui. Esse é o Klingon. Dá oi pro pessoal aí, Klingon. Oi, eu sou o Klingon. Tá, agora vai embora. Então, quer dizer, teve alguns momentos bem engraçados nesse episódio, apesar de ser um episódio bastante tenso, assim, a cena que a gente acompanha, a morte da Burnham, é extremamente tensa, né? A gente fica realmente, assim, agoniado, né? E o diretor do episódio conseguiu fazer com que a gente tivesse essa sensação ampliada, né? Através das reações que ele mostra dos tripulantes dentro da ponte, né? Parece que eles estão sufocando junto com a Burnham. Eu achei que isso ficou muito legal também, foi muito bem feito. Enfim, né, o 10º episódio da temporada, que já então nos mostra que tudo está se encaminhando para o fim. Faltam 5 episódios para terminar, já estamos mais para lá do que para cá.
foi um grande episódio, um episódio tenso, que a gente acompanha um momento ali crucial, né, que é a captura do Anjo Vermelho, mas a que custos, né, que é o 9º círculo do inferno, como disse a Jojo, né? A Burnham praticamente morre, claro que ela é ressuscitada no final, mas até então a gente não sabia bem o que ia acontecer, e a cena ali da sua isca, né, da ratoeira para pegar o Anjo Vermelho, realmente foi uma das mais tensas de toda essa temporada. Agora é aguardar, né, os desdobramentos do que a gente viu nesse episódio, no próximo episódio, que vai mostrar realmente daí a interlocução da tripulação da Discovery, da Seção 31, com o Anjo Vermelho, que é a mãe da Burnham, e também saber o que aconteceu com o Leland, né, que ele foi atacado ali pelos olhos, mas o olho dele se regenera logo em seguida, ou seja, provavelmente ele foi infectado por aquela forma de inteligência artificial, ou então outra coisa que nós ainda não sabemos e possivelmente vamos descobrir no próximo episódio. Por fim, eu queria falar da Tenente Nilsson, né, que vai substituir a Arian na ponte. A Tenente Nilsson é feita pela Sarah Mitish, que era a atriz que fez a Arian na primeira temporada, mas na segunda temporada foi outra atriz. Teve essa mudança, né, que eu não sei bem por que aconteceu. Até procurei no Memory Alpha, não encontrei lá a informação sobre essa troca de atrizes, né? Mas enfim, a atriz que fazia a Arian na primeira temporada agora vai continuar na ponte como outra personagem, que é a Tenente Nilsson. Galera, então esse foi o vídeo de hoje sobre o 10º episódio da segunda temporada de Discovery. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu já deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal, quem está vendo aqui o canal pela primeira vez, e ajude, né, a divulgar, aumentar aqui o alcance do Apenas um Trekker, compartilhando nas suas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!